Na nossa primeira aula de botânica, nós conversamos sobre o que são vegetais e as briófitas. Vocês viram que as briófitas foram os primeiros vegetais a sair do ambiente aquático e passar para o ambiente terrestre. Por esse motivo, por serem as primeiras, elas ainda não estavam tão bem adaptadas assim a um ambiente terrestre. Já as pteridófitas estão melhor adaptadas à vida na terra firme. E quais são as características que mostram isso nas pteridófitas? Veja bem, lembre-se de que as briófitas não tinham um conjunto de vasos condutores de seiva, que nós chamamos de traqueídeos. Então, por conta disso, as briófitas eram plantas sempre muito pequenininhas, baixas, de centímetros. Já nas pteridófitas aparecem esses vasos condutores de seiva. As pteridófitas já são vegetais vasculares e por isso já atingem um porte maior, um tamanho maior. Veja que exemplo de pteridófita você tem as samambaias e avencas. Bom, as outras características de pteridófitas nós vamos extrair a partir do ciclo de vida delas, que nós vamos começar a estudar agora. Bom, você deve lembrar da nossa primeira aula de botânica que os vegetais apresentam duas fases na vida. Tem uma fase chamada de esporófito e tem outra fase chamada de gametófito. Vamos começar a estudar esse ciclo de pteridófitas a partir da fase da vida chamada de esporófito. O esporófito na samambaia é o próprio pé de samambaia. Quando você está olhando para um pé de samambaia, você está olhando para o esporófito. Lembre-se de que o esporófito é sempre diploide e que sua função, obviamente, é a de produzir esporos. Então vamos ver o que acontece no esporófito. Você já deve ter observado que embaixo da folha da samambaia aparecem uns pontinhos marrons. Esses pontinhos marrons são chamados de soros, e é nele que estão os esporângios, que são as estruturas responsáveis pela produção de esporos. Dentro desses soros acontece a meiose espórica. A meiose espórica vai dar origem a esporos haploides. Esses esporos, então, são carregados pelo vento e, ao caírem no local adequado, germinam. Você deve lembrar o seguinte: o esporófito produz esporos por meiose. Os esporos são carregados pelo vento e, ao se desenvolverem, os esporos dão origem ao gametófito. No canto superior esquerdo do seu desenho aparece o esporo que foi produzido. Aí ele germina e dá origem ao gametófito. O gametófito de pteridófita tem um formatozinho de coração. Veja que ele aparece aí no seu desenho em verde, lá em cima, e o formato dele é de coração, cordiforme, a gente chama assim. E gametófito de pteridófita recebe o nome de prótalo, e ele geralmente é hermafrodita. O prótalo, então, terá tanto o aparelho masculino como o aparelho feminino. O masculino recebe o nome de anterídeo e produz o gameta masculino chamado de anterozoide. Já a parte feminina é chamada de arquegônio e produz o gameta feminino chamado de oosfera. Quando chove na presença de água, inunda, porque veja que o prótalo, o gametófito de pteridófita, é baixinho, ele fica rente ao chão. Então, quando chove, alaga tudo, e aí o anterozoide vai nadando até a oosfera fecundá-la. Bom, após a fecundação, forma-se o embrião, e o embrião se desenvolve em um novo esporófito, que vai ser um novo pé de samambaia. Então, veja bem, está obedecendo ao ciclo geral de vegetais. Nós temos um esporófito, que é o próprio pé de samambaia, que produz esporos por meio de uma meiose. Os esporos haploides são carregados pelo vento, quando caem no chão germinam, dando origem a um gametófito, que em pteridófitas nós chamamos de prótalo. O gametófito, então, geralmente hermafrodita, tanto produz um anterozoide, que é o gameta masculino, como a oosfera, que é o gameta feminino. Na presença de água ocorre a fecundação, que forma um embrião, que se desenvolve em um novo esporófito, que será um novo pé de samambaia. Bom, então esse é o ciclo de vida de pteridófitas. Tem duas observações bem importantes aqui. A primeira: veja que tem anterozoide e que ele vai nadando até a oosfera. Isso significa que em pteridófitas a reprodução sexuada ainda depende de água. Assim como em briófitas também dependia, porque ela também tem anterozoide que vai nadando. Então, em briófitas e em pteridófitas,
a reprodução sexuada ainda depende de água. Mas tem outra observação muito importante. Briófitas é o único grupo vegetal em que a fase de vida permanente, a fase de vida mais desenvolvida, é o gametófito. A partir de pteridófitas, a etapa mais desenvolvida é o esporófito. Então, de agora em diante, sempre a etapa mais desenvolvida será o esporófito. Veja que o pé de samambaia é o esporófito. O gametófito, o protalo, talvez você nunca tenha visto na vida, mas certamente você já viu uma samambaia na vida. Então, a partir de pteridófitas, o esporófito é a etapa mais desenvolvida. Agora, eu não sei se você sabe que isso é uma adaptação à vida terrestre. Porque, veja, o gametófito é o momento da vida em que a reprodução depende de água. Em pteridófitas, no que o esporófito se tornou a etapa mais desenvolvida, significa que a partir de pteridófitas, a etapa mais desenvolvida é aquela que consegue se reproduzir mesmo que não esteja chovendo. Porque a produção de esporos ocorre com chuva ou sem chuva. Agora, em briófitas e pteridófitas não tem fecundação sem chuva. Sem água não dá para fecundar. Então, o fato do esporófito ser a etapa mais desenvolvida é uma adaptação à vida terrestre, porque tornou-se a etapa mais desenvolvida aquela que não depende de água para a reprodução.